11h12. Nós vamos conversar agora com o advogado Donato Souza, especialista em direito bancário. Doutor, obrigado pela presença. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço e mais uma vez aí esperamos contribuir, né? É uma lei nova, vai beneficiar muita gente, se devidamente utilizada, e vai ajudar muitas famílias aí a darem a volta por cima, com certeza. O que a gente percebeu durante esse período de pandemia, muitos estragos foram causados. É inevitável, né? Não falar do tamanho do estrago da pandemia, principalmente em alguns setores, e muitas pessoas endividadas. Aí nós temos esse ano já com uma previsão bem mais positiva, mas nesses últimos dias parece também a própria inflação em alta, não é? Os juros voltando a subir para conter a inflação. Tem muita gente, doutor, que está endividada no Brasil? A última pesquisa divulgada, ela traz cerca de 65 milhões de pessoas com endividamento que essa lei poderia beneficiar. Agora é importante compreender também, conforme você disse, a questão da pandemia. Aí é uma outra legislação também que pode trazer um cunho protetivo para os devedores, né? É importante fazer essa distinção, porque às vezes a pessoa vai dizer, Donato, eu não me enquadro como consumidor pela nova lei, significa que eu não tenho nada a meu favor hoje em legislação no Brasil? Não, ele tem também o direito, em comprovando que nesse período da pandemia ele sofreu lá um grande impacto negativo na empresa dele, ele conseguir fazer a adequação dos pagamentos dos credores, né? Sejam particulares ou até mesmo os bancos. Algumas mensagens já chegando aqui. Você pode interagir conosco através do WhatsApp 991 37 75 33. Lembrando, essa lei do superendividamento, como é que ela está sendo aplicada? Como é que está a procura? As pessoas que querem buscar mais informações, a quem elas recorrem? Então, ela praticamente, essa lei ela está desde 2009, né? Que ela era um projeto de lei e agora, politicamente, por questão da crise econômica e do Covid, ela foi aprovada, colocaram ela nesse barco, né? Ela já deveria ter sido aprovada há muito tempo atrás. Mas ela basicamente vem normatizar, por quê? Imagina você, devedor de um banco, procurava o banco e o banco coloca as condições dele do jeito que ele quer, né? Então ela vem trazer essa normatização para que você consiga fazer uma proposta de pagamento, e é importante observar que você tem que demonstrar a tua boa-fé. Então ela não se aplica para toda e qualquer dívida. É possível ao credor demonstrar, por exemplo, que aquele devedor que está tentando se utilizar da lei agiu de má fé e que tem condições ali, patrimônio oculto, por exemplo, ou um estilo de vida que não condiz com o que ele está alegando, e ele não conseguir aprovação. Mas para aqueles que realmente estão passando por essa dificuldade e comprovam, né, esse endividamento aí, não de forma maliciosa, ele vai pedir propor perante um juiz a uma audiência de conciliação. O juiz vai chamar esses credores e ali você tem que apresentar o projeto de parcelamento da dívida, preservando o mínimo existencial dessa família, tá? Que é um direito fundamental que nós temos hoje reconhecido nos tribunais. O que significa dizer isso? Você vai ter que, por exemplo, a família lá, a renda é R$3.000. Então ele tem que fazer a preservação do mínimo existencial, ou seja, aquilo que é de subsistência para a vida dele, se ele paga um aluguel, se ele a média dele de custo alimentício, se tem uma farmácia, um plano de saúde, e com o que não está enquadrado no mínimo existencial, ele faz a proposta de parcelamento para os credores. Homologado o acordo, ele fica 180 dias suspensa as cobranças. Se houver a ação judicial, ela é suspensa. Encargos moratórios são proibidos nesse período e depois você tem mais aí um período para completar 5 anos para homologar esse pagamento. Também tem que estar previsto a maneira como os órgãos que prejudicam o crédito no Brasil vão lidar com essas informações. Porque muitas pessoas dizem assim, Donato, eu não tenho Serasa e não tenho SPC, por que eu não pego mais crédito em banco? Porque há uma anotação no sistema financeiro que tem que ser monitorada também, e ela tem que ser retirada para que a pessoa volte a ter vida. Então, às vezes, o endividado está daqui 2 anos numa situação boa, ele conseguiu dar a volta por cima. Ele tem que ter o direito a restabelecimento do crédito dele, após isso aí. A lei também prevê uma questão muito importante que já existia dentro do sistema financeiro, mas era de pouco conhecimento. O banco vai ter que provar o spread bancário dele para esses casos. Ou seja, como que ele fez a composição da taxa. Se ele não conseguir comprovar, então o que é interessante? Às vezes você vai pedir o parcelamento do teu endividamento e um estudo prévio vai poder demonstrar que o banco não cumpriu as regras na concessão do crédito. E a taxa de juro poderia ser muito mais barato no caso.
Então eu primeiro aponto isso no laudo técnico, né, no meu estudo, para depois eu trabalhar com os números que eu tenho para pagar de forma correta. Então tem que ser interpretado nesse contexto geral. O Laércio faz aqui uma observação, obrigado Laércio. O Ademar também acompanhando, o Ademar dizendo que sempre está ligadinho aqui na CBN. O Laércio diz o seguinte, é o fim do assédio e pressão ao cliente. É isso, doutor? Também, né? Diminuiu? É a lei, assim... O fim não? O fim não, né? Seria uma utopia pensar nisso aí. Mas a ideia realmente é proteger essa parte vulnerável, né? A lei também tem essa previsão que o banco ele tem que tomar alguns cuidados na concessão do crédito, principalmente individualizando o tomador. Então, dependendo da categoria de quem vai tomar o crédito, por exemplo, um aposentado, o banco tem que ter um cuidado muito maior na concessão do crédito e na maneira que ele informa as peculiaridades daquele contrato. Então, imagina assim, ó, devido ao baixo acesso à informação que nossa população tem, ou de conhecimento de termos jurídicos, uma pessoa vai ao banco para renegociar a dívida e coloca um imóvel em alienação fiduciária. Mas ele não consegue compreender o que é uma alienação fiduciária. E se o banco não deixar isso muito claro no contrato dele, ele pode pedir, inclusive, a retirada da garantia do contrato. São previsões que estão na lei que vão gerar algumas sanções contra os bancos, por exemplo, né? Eu estou batendo muito na tecla de banco porque é o grande assunto do momento. Algumas dúvidas aqui também. O senhor iria concluir? Pode falar. Em relação, por exemplo, a pessoa física e pessoa jurídica, recuperação judicial, como que funciona para o empresário que está aí nessa situação de recuperação judicial? Então, a recuperação judicial, a lei do superendividamento, ela tem mais ou menos essa roupagem da recuperação judicial das empresas. Uhum. Ou seja, ela já existe, já protege o endividado, o empresário endividado, e agora esse empresário que pela pessoa física dele ele está tendo esses problemas, a lei com certeza vai começar a trazer um cunho protetivo para ele também. Só que tem que ficar comprovado essa relação de consumo, tá? Uhum. Se não houver a relação de consumo, a lei não é aplicável. Quando o Código do Consumidor foi editado em 1990, começou-se uma grande discussão sobre se o código se aplicaria, por exemplo, às instituições financeiras, porque eles tentaram alegar que não havia relação de consumo na concessão do crédito. Isso aí já foi superado há muitos anos e o judiciário amadureceu para o seguinte entendimento. Em muitas operações, ainda que não se comece como relação de consumo, no caso empresa tomadora de crédito e banco, é possível que no meio do caminho ela tenha proteção dessa natureza. Principalmente se você prova que a pessoa, por exemplo, estava no estado de vulnerabilidade na data em que ela pega aquele crédito. Então, você tem que fazer o rastreamento disso tudo e constituir a prova, tá? Tudo que está na lei tem que ser muito interpretado em consonância com a prova que você consegue produzir. O que eu quero dizer inversamente? Não adianta ir a um juiz simplesmente peticionar pedindo a aplicação da lei se você não conseguir comprovar e não demonstrar a tua boa-fé. Uma pergunta aqui do ouvinte, bom dia. Quanto eu posso comprometer minha renda em empréstimos atualmente de forma segura, em porcentagem? A grosso modo, 30% do valor líquido, né? É uma lei federal que trata dos consignados do INSS e, por extensão, por uma interpretação analógica, ela é aplicada em outros casos também. E, assim, mediante a pergunta do ouvinte, me veio um feedback aqui. Uma outra coisa que a lei também ela não vai permitir mais por exemplo, a pessoa ela comunica que ela possivelmente sofreu uma fraude no cartão de crédito e o banco vai lá e lança fatura na conta corrente dela. Isso aí vai ser proibido. Enquanto não se resolver a fraude e não se demonstrar o inverso, ou seja, que não houve a fraude, o banco não vai ter a possibilidade de cobrança. Outra questão que geralmente as instituições fazem. O empresário comunica fraude numa venda por cartão de crédito. Aí a operadora vai lá e cancela toda a operação dele, trava ela inteira. Isso aí também vai começar a ser proibido porque ele pode cancelar o objeto da fraude, mas não a operação total. Então, se o empresário está antecipando, por exemplo, R$50 mil lá no cartão dele e ele denuncia, sofri uma fraude de R$1.200 e manda as operações, o restante tem que ficar liberado, tá? Isso aí está previsto na lei também. E é importante o empresário compreender que a lei exige dele, o empresário endividado, o consumidor, a lei exige dele a necessidade de ação. Então, percebeu a fraude, percebeu o problema, percebeu que o banco te deu um crédito que está com juro acima do que seria o correto,
você já tem que notificá-lo para começar o procedimento. E como o senhor vem acompanhando a discussão, não só apenas no que diz respeito à lei do superendividamento, mas essa relação banco e cliente, a relação de pendências nesses últimos meses, tem mudado um pouco, doutor? O senhor que acompanha de perto, tem flexibilizado um pouco mais? O que eu notei que os bancos retraíram são as ações judiciais. Porque antigamente, antes da pandemia, era de praxe, você está inadimplente, sofreu uma ação de cobrança, uma execução, uma busca e apreensão. O banco ele deu uma boa retroagida nesse sentido, só que qual que é o problema? Os bancos não estão respeitando a legislação. Quando ele trata o devedor dele, ele não pode aumentar o endividamento nesse tempo de pandemia. E assim, nós temos aí um atendimento hoje nacional, carteira espalhada pelo Brasil e cotidianamente vem essas informações. Ah, Donato, nós fomos chamados pelo banco para renegociar uma dívida e o meu juro, que era, por exemplo, de 1,60 foi para 1,98. Então eu digo, isso não pode, tá? Porque o fato gerador da inadimplência não é a conduta do devedor, é um fato extra. E esse fato tem que ser colocado na negociação. Porque o que subsidia, o que dá subsídio para aumento da taxa de juro é risco na operação, por exemplo. Então o banco usa de forma irregular o risco por ele já estar inadimplente como se fosse causador próprio para aumentar a taxa de juros. Isso aí tem que ser tomado um cuidado, porque quando você pega uma taxa de juro elevada, como eu falei, por exemplo, de 1,98 já é uma taxa elevada, e você alonga esse endividamento para 60 meses, 72, tem banco fazendo em 96 meses, o empresário ali na sede de resolver o problema, ele não calcula. E quando ele para ver, ele aumenta a dívida dele 2, 3 vezes a mais do que ele está devendo hoje. Quando, na verdade, ela deveria permanecer estabilizada e prolongada pelo tempo necessário para o pagamento. É interessante. Para a gente fechar, a Vanessa faz uma observação aqui, não sei se o doutor Donato pode responder, mas vamos lembrar aqui o que ela está colocando. Vamos colocar no ar a opinião e observação dela. Vanessa, obrigado, Vanessa. Ela diz o seguinte: fui ao banco outro dia e estou observando que não tem mais pessoas atendendo nos caixas. Estão reduzindo os funcionários e a gente vai tudo para o online, para o caixa do autoatendimento. É certo isso? Não tem uma lei que protege os clientes no sentido de um atendimento pessoal? O que o advogado pensa a respeito? Então, isso aí é uma tendência que os bancos vêm há anos, se você observar. Até eu defendo uma opinião, uma tese, de que todas as vezes que o banco permite que haja greve dos funcionários, para que tenha um aumento de salário, o que na verdade ele estava induzindo é a nos ensinar a usar o meio tecnológico. Né? Não era só isso que estava envolvido, não era só uma questão se o salário pode aumentar ou não, mas era colocando a população na necessidade de utilização dos sistemas eletrônicos. Se você olhar a lei nova ela começou a vigorar o mês passado, essa lei do superendividamento, dela você extrai a interpretação de que o banco ele tem que providenciar o pré-atendimento até para você ter uma devida orientação das operações que você está tanto concretizando com o teu gerente, como por meio eletrônico. O que ocorre é que o meio eletrônico hoje ele está se expandindo demais e aí discussões vão ser avassaladoras aí no Brasil em termos de contrato de banco. Então, eu imagino ela indo ao caixa e não compreendendo por que ela está sendo debitado algo na conta dela, ou ela tendo na tela lá, né, aquele atrativo do seu empréstimo pré-aprovado, mas ela não consegue compreender nem a tabela que o banco está utilizando, ela não sabe qual é o sistema de amortização. O banco tem que dizer para ela. É interessante você compreender o sistema financeiro para você entender as ciladas que o banco faz contra nós. Então, o banco vai lá no contrato dela e diz assim, ó, o risco da tua operação é alto, então eu vou aumentar a tua taxa de juro. Quando você olha para ver a amortização que o banco elencou no contrato dela, é justamente um sistema de amortização que deixa o dinheiro mais para o final. Então se cobra muito juro no início. Entende o que eu quero dizer? O banco cria a pandemia, digamos, né, para poder vender a vacina. Então você tem que saber interpretar tudo isso para você poder impugnar e ter o seu direito preservado. Muito bem, respondido. Vanessa, obrigado. Doutor Donato, muito obrigado pela presença mais uma vez. Fazia um tempinho que o senhor não vinha aqui. Verdade. Eu vim esses dias no período da tarde, 2h30 da tarde, acho que foi um convite. Com a Cristina. E estamos à disposição. Fazer um projeto aí para
falar semanalmente para o pessoal sobre educação face a banco, não é? Porque isso que a gente falou aqui é uma pontinha do iceberg, tá? Tem muita coisa que, por eu acompanhar cotidianamente, a gente vê que o banco faz contra as pessoas. Por exemplo, tem muito empresário que está ouvindo a entrevista que sabe que no extrato dele ocorre aplicação financeira automática. Aí o assunto é muito mais aprofundado, porque tem muito recurso ali que não está voltando para o aplicador e que poderia ajudá-lo a não se endividar com o banco. Muito Então, bem. Tá. Obrigadão. Eu que agradeço, muito obrigado a todos os ouvintes e aí vocês. Tá aí o advogado Donato Souza, especialista em direito bancário, e com essa prestação de serviço também, além de falar da lei do superendividamento, outras informações importantes que interessam a todos nós. 11h27, vamos a um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta. Vai comprar?